Olá, pessoal. Então, dando andamento ao nosso combinado, vou abordar aqui rapidamente o tema normas, leis e recomendações éticas para a produção científica. É importante aqui a gente destacar alguns pontos, entre eles a questão de que se, se a produção científica ela segue normas, leis e recomendações éticas, isso é para garantir uma qualidade e integridade do que se é produzido, né? Então, há alguns pontos fundamentais, sejam eles na produção de um trabalho simples, né, ou um trabalho do cotidiano do estudante na graduação, seja ele já na produção de um resumo para publicação, seja ele simples ou expandido, ou até mesmo um artigo científico, saber, saber como produzir e, mais importante ainda, saber o que não pode ser feito é essencial para um futuro pesquisador, para um futuro professor, futura professora. Dentro das normas para a produção científica, o que são as normas? Né? São as diretrizes para a condução de pesquisa e a elaboração de trabalho científico, incluindo formatação, citação, as referências bibliográficas. Então, quando a gente pensa num trabalho científico, a gente tem que analisar o seguinte: se você coletou informações que são de outra pessoa, ela deve ser citada. E a origem, né, deve ser identificada ao final do trabalho. Então, além de citar a pessoa no trecho onde você fez a importação da informação, há também a necessidade de se citar no final do trabalho. Já quando se fala de formatação, é importante a gente pensar o seguinte: para tudo que tem qualidade, nós precisamos ter um padrão. Então, a ideia de formatação ela traz também a padronização. Então, existem alguns exemplos de normas, né, que se utiliza para se trabalhar com a produção científica. Nós vamos nos ater à ABNT, né, dentro do curso de licenciatura, mas é importante sabermos que existem outras pelo mundo, né? Vancouver, APA, IEE. Né? Então, isso depende muito quando a gente fala daí de artigos científicos, como eu comentei um pouco na aula anterior, a que escola, né, esse periódico está vinculado. Quando a gente fala de importância, como eu já comentei, além de facilitar a leitura, compreensão e reprodução dos estudos, né, porque aí vai haver as citações, há também a questão da padronização. Quanto às leis autorais relacionadas à produção científica, como eu disse, se você coletou a informação que é de outra pessoa, você deve citar. Então, as leis autorais elas servem para proteger a autoria e garante o reconhecimento e a propriedade intelectual dos pesquisadores. Então, sempre que a gente faz a citação do trabalho de um outro pesquisador, ou mesmo quando a gente não encontra quem é o pesquisador, mas sabemos qual é a origem, a fonte, nós devemos citar essa fonte. Existem, por exemplo, alguns trabalhos, alguns artigos, alguns sites que a gente entra e a gente não sabe quem foi a pessoa, mas você tem lá o local e a data onde foi coletado, que isso pode ser citado. Quando se desrespeita esses direitos autorais, na grande maioria das vezes se enquadra em plágio, que é a utilização indevida dos trabalhos, das ideias, dos resultados, sem mostrar qual foi a fonte. Então, isso é um grave desrespeito à lei e à ética. Em questões éticas, a gente tem que avaliar que todo pesquisador ele deve seguir rigorosamente conceitos éticos para poder publicar com qualidade, para você fazer jus a uma avaliação que você recebe, um componente curricular, uma disciplina. E, no caso de apropriação da ideia de outrem, você até mesmo está cometendo um crime. E isso é algo grave. Ainda ligado à questão da produção científica, temos também a lei de acessibilidade no Brasil, que ela ainda está em um processo de implementação, né, apesar de ser de 2016, mas ela é bastante interessante porque ela visa aumentar a nossa possibilidade de contato direto com materiais. É importante dizer que ao redor do nosso planeta existem vários periódicos que são pagos, né? Então, quando a gente vai acessar determinados artigos, a gente tem acesso ao resumo, né? Tem acesso à informação de forma resumida, mas não ao trabalho completo. Isso nós vamos também abordar em alguns detalhes ao longo do nosso semestre.
Quando nós falamos de recomendações éticas, quando você vai produzir qualquer trabalho científico, né, ou uma atividade de pesquisa, até mesmo a expressão de uma opinião com base em um trabalho científico, é importante que a gente tenha conhecimento sobre comitês de ética. A Unemat, por exemplo, tem o seu comitê de ética, e quando nós vamos fazer alguma pesquisa com seres humanos, com animais e dados sensíveis, nós devemos primeiro submeter esse projeto indicando quem é o público-alvo da coleta, qual é o tipo de questionário, por exemplo, que se vai fazer a aplicação sobre esse determinado grupo, visando ter uma autorização do comitê de ética para trabalhar com os dados. Lembro que nem sempre é necessário, mas sempre que são dados sensíveis, né, seja com animais, com humanos, é necessário o contato e a validação do comitê de ética. Em relação à integridade científica, que é uma recomendação ética primordial, é necessário sempre termos honestidade, transparência, imparcialidade e responsabilidade na condução e comunicação dos resultados científicos. Em relação a essa imparcialidade, é que, em muitos casos, quando você vai fazer uma discussão de um trabalho, você tem que lidar com os resultados que ali estão e comparar com os dados, né, já existentes na literatura científica. E você tem que deixar o seu achismo de lado, ou até mesmo a sua vontade de que se dê um resultado positivo, por exemplo, ou negativo em relação ao que foi pesquisado. A responsabilidade, não preciso nem comentar novamente, né? E sempre trabalhar com o que os dados expressam e não o que eu quero que seja expresso. Em relação à colaboração, hoje, na grande maioria das vezes, nós não produzimos sozinhos, né? Nós vamos encontrar em alguns periódicos, né, as revistas eletrônicas, artigos individuais, mas na grande maioria são trabalhos em grupo. Então, colaboração, cooperação, uma divisão adequada do trabalho é essencial para se fazer ciência hoje, né? A importância de seguir as leis e recomendações éticas é porque elas promovem qualidade, porque gera confiabilidade para os resultados, né? A reputação, porque contribui para uma formação de uma boa reputação individual e institucional. Então, é muito inadequado eu publicar um trabalho que sai o nome da universidade que eu estou vinculado, né, ou qualquer outra instituição que eu esteja vinculado, e há a denúncia, por exemplo, de que não foram respeitados os princípios éticos. Então, além de ser prejudicial para o indivíduo, é também para a instituição e todo o coletivo que integra aquela instituição. E ainda é importante seguir as normas por aceitação. Então, se, por exemplo, um docente, né, um professor de vocês, passa uma atividade para vocês com um modelo, um formato a ser realizado, e você entrega esse trabalho totalmente fora do formato do que foi proposto, não há essa aceitação do avaliador, no caso o professor, né? E mais além, pensando em periódicos, em resumos, em eventos, que é interessante nós publicarmos resultados científicos de pesquisa, se você não segue o que está proposto pelas normas do evento e pelas normas e recomendações éticas de toda da comunidade acadêmica, né, do entendimento coletivo, esse trabalho também não é aceito, né, não, tende a não ser aceito. Então, há alguns exemplos de má conduta científica, né? Entre eles, a gente pode citar a falsificação de dados. Então, há pesquisadores, né? Não sei se podemos chamar assim pesquisadores, mas há muitos casos de se alterar os dados para se mostrar o que se pretende. Então, é completamente inadequado. Plágio de trabalho de outros pesquisadores, né? Há cerca de 2 anos eu vi uma notícia assim que circulou o mundo e chegou aqui no Brasil, de pesquisadores chineses que foram denunciados, né, por um revisor de uma revista, que eles estavam submetendo um artigo a uma revista muito boa, científica, de padrão internacional, da Inglaterra, e esse trabalho ele era cheio de recortes de outros trabalhos científicos, então totalmente inadequado. E, em relação a conflitos de interesse, sempre que se utiliza, né, ou se tem
contato com outros grupos de pesquisa ou com instituições, é importante que se sane todos os conflitos de interesse antes de se fazer a submissão ou o envio para qualquer publicação ou avaliação. Além destes, nós também temos outros exemplos, né? Como a má prática da pesquisa, que a má conduta vai gerar, divulgação de resultados científicos fabricados, né, com base no primeiro item que foi citado, e a publicação em periódicos predatórios. Então, por pontos, vamos lá. Uma divulgação de trabalhos de resultados científicos fabricados, nós podemos utilizar como exemplo alguns trabalhos ou alguns poucos pesquisadores que são bastante questionados ou não são tão respeitados dentro da comunidade científica, que têm publicado alguns trabalhos que negam o processo de aquecimento global do planeta, né, com todos os dados e evidências que se tem aí do que vem acontecendo nos últimos 50 anos. Em relação à publicação em periódicos predatórios, hoje isso se tornou um comércio, a publicação de artigos científicos. E como isso conta pontos para você ter um melhor currículo para tentar uma vaga em um concurso público, por exemplo, né? Muitas vezes o pesquisador que não conhece, principalmente o pesquisador iniciante, vê ali em uma divulgação de uma revista científica lá de que pagando 300, 400 reais o seu artigo vai ser publicado em um mês, ele acha aquilo interessante e paga. E quando vai analisar isso, né, ou vai conhecer um pouco mais, vai identificar que aquela revista ela está dentro da lista dos artigos predatórios, né? Essa é a tradução literal, né, do termo em inglês, que indica que são revistas que não têm um rigor científico para avaliar os artigos. Elas recebem artigos e publicam de todos aqueles que pagam. Isso gera um efeito colateral, que é, se a revista não tem uma má reputação e um qualis, né, que é o índice, né, de classificação utilizado no Brasil, se ela não tem um qualis baixo, ao longo do tempo esse qualis tende a baixar, porque ela publica muitos artigos e esses artigos não são citados. E os pesquisadores que têm artigos nesses periódicos, né, não são considerados relevantes. Então, o que a gente precisa para garantir a integridade na produção científica? Em primeiro lugar, educação, né? Cursos e treinamentos para familiarizar-se com normas e boas práticas. É o que, como eu comentei com vocês na aula anterior, eu pretendo que nós tenhamos pelo menos um início aqui, né, dentro do curso de Geografia. Direcionar a saber como escrever, né, um início de como escrever com qualidade para ser avaliado e, se possível, publicado em bons periódicos. Em segundo lugar, acompanhamento, que é participação em comitê de ética, grupo de pesquisa e supervisão adequada. Então, normalmente nós nos associamos com outros estudantes, né, que estão no mesmo nível de ensino que nós, isso é comum, mas é sempre bom ter alguém um pouco mais experiente, né, dentro desse grupo de pesquisa, ou, né, integrar um grupo já estabelecido para que você aprenda com a experiência dessas outras pessoas. No caso de vocês que ainda estão no início da faculdade, né, no primeiro ano, pensando aí mais adiante no TCC, ter uma supervisão adequada, né, que é um orientador para se trabalhar o tema. Em relação à participação em comitês de ética, nesse momento acredito que para vocês o ideal é saber como os comitês funcionam. Então, se a gente entra na página da Unemat, por exemplo, digita lá comitê de ética, temos lá a página específica dentro do site da Unemat, onde há a explicação de como ele funciona. E ainda consciência, né? Mantenha-se sempre atualizado sobre as mais recentes recomendações e debates e dilemas éticos, né? Então, tá ligado no que sai, né, em relação às revistas científicas, né, inicialmente nacionais, depois conhecer quais são os principais portais de periódicos internacionais, como o Elsevier, né, a própria plataforma Taylor e Taylor, né? Acho que é esse Taylor e Taylor, né? Da plataforma inglesa. Então são alguns exemplos, tá? Em relação
a nossa escrita, né? No Brasil, a gente tem, dentro da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT 6023, que é a norma que rege como se deve estruturar um trabalho científico, né? Um trabalho para ser escrito e produzido em caráter acadêmico. Aqui eu coloquei o básico do básico, que é uma configuração de página, né, com margens de 2,5. Alguns documentos a gente deve fazer com margens esquerda e superior em 3 centímetros e direita e inferior em 2 centímetros, principalmente pensando em encadernação ou brochura, né, para que ele tenha uma capa diferenciada, então é necessário esse espaço maior. Então existem algumas regras assim. A fonte, né, quando a gente fala desses trabalhos, o padrão ou Arial ou Times. Né, então são algumas coisas básicas e básicas. Em relação à paginação, quando é um trabalho mais extenso, diferente do que eu vou passar hoje, você também deve fazer a paginação. Então, um editor de texto para fazer a configuração adequada é indispensável. Em relação ao espaçamento, também o espaçamento padrão é 1,5 entre linhas, se bem que alguns trabalhos de conclusão de curso estabelecem o espaçamento 2. E aí isso diz muito respeito a cada instituição. As instituições podem configurar, né, indicar formatos específicos, né, ter a sua própria norma. Há algumas legislações dentro do Brasil que regem os direitos autorais, um exemplo é a Lei 9.610. Então, ela protege direitos autorais não só em relação a trabalhos científicos, mas também os trabalhos culturais, né? É importante destacar isso. E, como eu comentei anteriormente a respeito de estar em desacordo com a lei, então, se a pessoa é condenada, né, é denunciada e passa por um processo de julgamento e é condenada, ela pode pegar de 3 meses a 1 ano de detenção, né, e até multa, além de multa, para quem viola direitos autorais de forma deliberada, né, querendo, né, fazer uso das informações sem citar a fonte. Então é importante a gente sempre ter o cuidado na hora de fazer a produção de um material, nós citarmos de onde a gente tirou determinadas informações quando utilizamos a informação de outrem. Então deixei como link aqui a lei, tá direto no site do Planalto. Também a lei de plágio, o plágio está relacionado com essa lei de direitos autorais, mas plágio ele também é previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 184. Também deixei um link aqui para vocês. E ele prevê o plágio configurado, né, e devidamente provado, né, após julgamento, pode gerar uma pena de até de 3 meses a 1 ano. Veja que é a mesma pena, porque ele se enquadra, ele é regido por essa lei e ele está previsto no Código Penal. Tá? E ainda trouxe aqui para vocês a Lei 13.243 de 2016, também lei federal, que dispõe sobre os estímulos de desenvolvimento científico, que entra num ponto que foi citado anteriormente, que é a Lei de Acesso à Informação à Produção Científica. Quando a gente entra no escopo da lei, alguns pontos não ficam esclarecidos, porque normas específicas de cada instituição podem reger como vai ser feita essa ampla disposição de dados. O que é fato é que todo trabalho que é produzido dentro de uma universidade, ele deve estar disponível para toda a comunidade. Então, hoje vocês podem encontrar, por exemplo, os TCCs produzidos por colegas não só do curso de Geografia, mas de outros cursos da Unemat, Pedagogia, Letras, né? As engenharias, eles estão disponíveis no portal da Unemat na biblioteca virtual. Então, para dar transparência ao que é produzido. Além disso, nós temos muitas e muitas revistas, né, que se elas recebem o recurso público, elas devem disponibilizar os trabalhos de forma completa e transparente para a comunidade. Além disso, né, essa lei ela indica como deve ocorrer a permissão para a utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais nas instalações de instituições científicas. Né? A Unemat se enquadra nela porque ela desempenha não só ensino, mas também pesquisa e extensão.
Então, tudo isso é previsto em lei. E, com base nessa breve introdução que eu fiz, eu preciso que vocês também pesquisem um pouco sobre o assunto, porque a gente se apropria muito mais quando nós pesquisamos, registramos e apresentamos isso para outra pessoa. Então, eu trouxe aqui uma proposta de atividade que deve ser entregue em 27/9, né, daqui a 9 dias. Né? Hoje é dia 16, 11 dias. Então, vocês vão escrever um texto de opinião abordando os seguintes assuntos, que foram os principais aqui que eu comentei: direitos autorais, plágio, importância de acesso à informação, principalmente pensando em produção científica. Lembrando que a lei de acesso à informação, ela contempla também o portal de transparência do governo federal e dos governos estaduais e municipais, mas o nosso foco aqui é produção científica. Tá? E como é que eu vou fazer esse texto? Qual que é a estrutura desse texto, um texto de opinião, professor? Então, um texto de opinião ele é sempre argumentativo, né? Para vocês não gastarem tanto tempo ou pelo menos ter uma base de como deve ser construída a estrutura, eu estabeleci aqui um limite ou um intervalo de palavras, né, que é entre 250 e 400 palavras. Quem vai fazer isso à mão, que eu sei que nem todos têm o notebook hoje à disposição, o computador à disposição, pode fazer uma média pelas linhas. Então você escreveu ali umas 10 linhas, olha uma linha no meio do texto, conta a quantidade de palavras e você tem uma noção de quantas linhas deve ter o texto. É assim que eu vou fazer a ideia da média para os que entregarem o texto produzido à mão. Quem vai fazer no computador, aí fica mais fácil, é só selecionar o texto e contar palavras. Né? Então, o que tem que conter um texto argumentativo? Ele é uma expressão da sua opinião, mas lembra que a sua opinião, assim como o tema anterior que nós já visualizamos, né, já estudamos, ela tem que seguir um mesmo direcionamento do restante da comunidade acadêmica, sobretudo para temas como esse que já são de universal entendimento. Então, um texto de opinião, então você não precisa fazer citações diretas ou indiretas, tanto que ele não precisa ter referencial bibliográfico, mas você vai pesquisar isso em sites, em páginas, né? Pode digitar no Google Acadêmico lá os temas que vão aparecer, alguns artigos discorrendo sobre isso, então não falta material para isso. Então, ele é estruturado em 3 partes principais. Uma introdução, que você apresenta o tema. Então, você pode trabalhar com o tema a produção científica, por exemplo, e o respeito aos direitos autorais. Isso é só uma ideia, mas você pode direcionar de outra forma. Então, você vai abrir isso com o tema e a tese, a ideia central do seu texto, onde você vai expressar a sua opinião, né, sobre o tema e a importância disso. Depois você vai fazer um desenvolvimento, onde você apresenta alguns argumentos que embasam essa sua opinião. Então, eu sugiro aí em torno de 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E na sequência, vai concluir com um parágrafo reforçando a sua tese e resumindo os principais argumentos, que é o fechamento, a conclusão, que é o essencial, fechando o assunto. Né? Tem um prazo, né? Pode ser feito hoje, pode ser feito amanhã, pode ser feito durante a semana que vem. Na aula, né, da semana eu posso tirar algumas dúvidas, posso conversar com vocês a respeito, se necessário. E eu espero que a gente possa ter um bom andamento, né, uma boa discussão em relação a isso. É uma avaliação que você vai fazer nessa direção e eu acredito que não tenhamos problemas em relação ao processo avaliativo. Eu preparei um modelinho de documento, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu vou compartilhar através do e-mail para todos verem. E aqui é o formulário, e no formulário há já editável, né? já meu nome, o e-mail para onde vocês mandarem, todos aqueles que produzirem o arquivo em editor de texto, né? no computador, vão enviar ele para mim através do e-mail, e aqueles que fizerem à mão podem me entregar na aula. E aqui já tem um modelo, onde você vai colocar o título e há aqui a estrutura do texto, já seguindo aquela ideia de Arial, 12, espaçamento 1,5, parágrafo aqui com 1,25 centímetros de padrão. Ok? Então esse modelo e os slides vão estar disponíveis para vocês no e-mail. Se você já está vendo essa aula, provavelmente você já recebeu no e-mail. Então espero que todos possam ter recebido aí essa introdução do assunto e que a partir de agora nós possamos
ter um bom andamento e fazer o fechamento do assunto. Então, agradeço a todos, bons estudos, boa produção.